Doenças como artrite, diabetes tipo 2, doenças cardíacas e tantas outras estão relacionadas ao tipo de alimentação que você tem no dia a dia. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje nós vamos falar algo muito importante sobre a nossa saúde, a inflamação. A inflamação é uma resposta natural do nosso organismo contra lesões, irritações e infecções. Por isso é tão importante nós cuidarmos da nossa alimentação para que nós evitemos a inflamação do nosso organismo. Vamos embarcar numa jornada dos 5 top alimentos inflamatórios para o seu organismo que você deve riscar da sua rotina. Bora pro vídeo! O primeiro alimento que nós vamos explorar é o trigo. O glúten presente no trigo pode desencadear um processo inflamatório, especialmente em algumas pessoas, principalmente naquelas que têm a doença celíaca. Certo? Errado! Porque todas as pessoas podem desenvolver um processo inflamatório consumindo o trigo. O trigo tem uma proteína chamada gliadina. A gliadina, ela é mal digerida no nosso estômago. E ele não consegue digerir totalmente essa proteína. Partículas dessa proteína mal digerida chegam no nosso intestino e ele não consegue fazer a absorção dessas partículas. Portanto, os enterócitos, que são aquelas células responsáveis por fazer a seleção do que entra e do que vai embora, eles não conseguem fazer essa seleção e acaba entrando partículas dessa proteína na nossa corrente sanguínea. Tanto da gliadina, de outros tipos de alimentos que não são benéficos para nós, quanto de toxinas e outros elementos. Daí começa o desencadear do processo inflamatório. É o nosso corpo lutando contra a inflamação, lutando contra inimigos invasores. Essas partículas de substâncias que não devem circular na nossa corrente sanguínea percorrem todo o nosso corpo. E o nosso corpo, ele vai lutar contra os invasores para conter essa inflamação. Muitas vezes o nosso corpo consegue resolver a situação, mas muitas vezes a longo prazo ele não consegue resolver, desenvolvemos a inflamação crônica. Por isso que nós falamos que a inflamação crônica ela é sorrateira e silenciosa, porque muitas vezes a pessoa não tem resistência, ela não tem doença celíaca no caso, ela não apresenta nenhum sintoma, só que acontece depois, no decorrer dos anos, de aparecer um diabetes tipo 2, doenças cardíacas, artrite e até mesmo câncer. E isso porque o nosso corpo chegou no estado que ele não consegue mais resolver. Ele está numa luta constante. O açúcar, o consumo excessivo do açúcar, ele provoca a inflamação. O consumo excessivo do açúcar desencadeia um processo inflamatório e muitas vezes crônico, como diversas doenças e o diabetes tipo 2. Falando do açúcar, a glicose, células cancerígenas, elas adoram se alimentar da glicose. Portanto, nós devemos cortar o açúcar da nossa dieta. E quando a gente fala de açúcar, nós não estamos falando apenas no açúcar refinado. Nós temos que nos atentar em diversos tipos de alimento, leite e seus derivados. O nosso organismo não foi feito para consumir o leite da vaca. O único leite que o ser humano pode consumir é o da própria mãe. Fora isso, o leite da vaca não é para ser consumido por ser humano. Leite e seus derivados, eles causam também o desencadear inflamatório no nosso organismo. Estudos científicos sugerem que doenças como sinusite, rinite, asma e tantas outras relacionadas a doenças respiratórias estão correlacionadas à ingestão de leite e seus derivados. Um outro alerta que eu quero deixar aqui é que mesmo os produtos zero lactose, aquele produto, se você olhar na tabela nutricional, nos seus ingredientes, você vai perceber que tem uma substância ali para poder fazer a conversão da lactose, que é a lactase. Portanto, no seu leite maravilhoso zero lactose, ainda tem a presença da lactose. E muitas vezes você não vai passar mal, o seu trato digestivo ali vai estar tudo ok, você não vai sentir nada, mas você vai sentir ao decorrer dos anos. Por isso, risque
todo o leite e seus derivados da sua dieta. Alimentos multiprocessados. Esse sim, para mim, é a bomba mágica do século. Todos os alimentos multiprocessados, além da gordura trans presente nesses alimentos, eles desencadeiam um processo inflamatório no seu organismo. Eles estão ricos em aditivos, conservantes e outras substâncias que não vem ao caso a gente falar aqui agora. Gordura trans. A gordura trans presente em diversos alimentos também desencadeia um processo inflamatório muito grande. A gordura trans também desencadeia um processo inflamatório no nosso organismo e advém de alimentos multiprocessados, como aqueles fritos, sorvete, e aumenta a inflamação no nosso corpo e o risco cardíaco. Portanto, é essencial que prestemos atenção na seleção dos alimentos que nós estamos colocando para dentro. Escolha alimentos que promovam a sua saúde. Não caia no conto do vigário, lendo na embalagem que o produto é integral, que o produto é zero lactose. Esteja atento, leia as embalagens, corte todos os alimentos que causam inflamação no seu organismo. Ele já batalha todos os dias contra a inflamação. Você não percebe, mas se você coloca alimentos que aumentam ainda o trabalho do organismo lutando contra a inflamação, ele pode não dar os sintomas iniciais agora, no seu presente, mas ao longo dos anos, ele vai reclamar para você dizendo, vai devagar aí, meu amigo. E por que eu quero trazer esse tipo de conteúdo para o canal? Eu fui a minha primeira paciente, mas antes de eu chegar neste ponto do diagnóstico da minha doença autoimune, eu passei por diversos médicos. Simplesmente me passavam remédio para dor e me mandavam embora. Só que as minhas dores persistiam. Fui atrás de profissionais. Muitos dos profissionais não conseguiam diagnosticar exatamente o que eu tinha. Agora você vai falar assim para mim, o que era essa doença autoimune que você tinha e que ninguém conseguia diagnosticar? Artrite reumatoide. Artrite reumatoide são dores nas articulações. Eu cheguei a um ponto que eu tinha dores nos pés, no joelho, no quadril, no ombro, que eu não tinha força para levantar da cadeira. E eu era uma pessoa relativamente comum. Ia na academia, me alimentava bem, até aonde eu achava, não consumia fritura, não consumia produtos multiprocessados, tomava uma cervejinha no final de semana, comia aquele churrasquinho, sem exageros, levava uma vida relativamente saudável. Porém, o que fez a diferença de eu me curar sem remédio, preste atenção, sem remédio, e é por isso que eu quero trazer esse tipo de conteúdo para o canal, foi cortar os alimentos que causam inflamação. Você não precisa acreditar no que eu estou falando aqui. Basta você fazer a experiência com você. Elimine esses 5 alimentos que eu trouxe para vocês. Você vai perceber a diferença com 30 dias de exclusão total dos alimentos. Eu já tratei outras pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm sinusite, rinite, asma. Essas pessoas consumiam leite e derivados, principalmente queijo, né? Consumia queijo durante a semana, né? Porque a gente cai naquela que aquele queijo zero tudo, zero lactose, zero gordura, zero tudo. Ele é saudável? Não, ainda tem a presença da lactose ali dentro. Então, meu amigo, minha amiga, basta você escolher o que você consome. Eu acredito que a nossa saúde começa no prato. O tratamento da sua doença, seja ela qual for, começa no prato. Por isso eu vou bater na tecla, para que as pessoas enxerguem isso. A indústria farmacêutica não quer que você saiba disso. A gente não precisa de remédio dependendo do estágio da nossa doença. Se você eliminar aqueles alimentos que causam inflamação, você vai perceber nitidamente a diferença. Consuma alimentos verdes, coloridos, de preferência mais crus. Lembre-se, pequenas mudanças, grandes impactos na sua saúde. Espero que você tenha gostado do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de mais vídeos como este. Até o próximo vídeo. Tchau!